O cliente não gostou da pedra. Isso, quem trabalha com marmoraria sabe que se não ouviu, em algum momento vai ouvir. Então a gente já teve situações aqui do cliente comprar, por exemplo, uma pedra preta e ele querer uma branca. E ele se justificar que ele não gostou da pedra preta e ele quer uma branca. Tem de tudo. Tem cliente que você fala, não, essa pessoa é maluca mesmo, essa pessoa deu de louca mesmo. Mas assim, o que que vocês fazem quando o cliente vira para você, compra um material natural e fala, eu não gostei dessa pedra? É complicado a gente trabalhar com pedra natural porque a gente está sempre se deparando com um cliente que ficou insatisfeito com aquele material e a gente não tem um padrão é, 100% igual de material. Agora, o que eu faço para me proteger já lá atrás, no momento que eu vendo uma pedra natural? Nesse momento de venda, é crucial que o consultor de atendimento explique isso ao cliente e que isso também tenha no contrato. Mas mais importante do que ter no contrato é que o vendedor deixe claro para o cliente que aquele material ele não vai ser 100% uniforme. E a gente está falando de material natural, mas cada vez mais os materiais industrializados imitam o material natural. Ou seja, nem sempre o material industrializado também é uniforme, porque a ideia é imitar o natural. Essa é a nova tendência. Os materiais industrializados também vão procurar as irregularidades do material natural. Então você tem que deixar nesse primeiro momento já muito claro para o cliente que é normal que o material seja irregular, que isso não faz parte da qualidade do material. Porque às vezes o cliente confunde isso, os veios, a irregularidade de veios e tal, com a parte do material ser inferior ou não. E não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, já no primeiro momento ali, na hora da venda, isso tem que ficar muito claro para o cliente. Percebeu que o cliente ele não tem perfil para material natural, joga ele para o material industrializado para você não ter problema. Fiz tudo isso, tá no meu contrato, conversei com o cliente e no final ele não gostou do material. Você não pode dar abertura para o cliente de que eu vou trocar o material para você sem custo, porque não gostar é muito relativo. Então, assim, é a pessoa que vai fazer esse pós também com o cliente de pós-venda e tal, tem que ser técnica também, tem que ter informações para passar para o cliente. Olha, é o material que você comprou, porque a gente tem situações absurdas, como esse caso desse cliente que eu falei para vocês, que comprou um material preto e ele queria branco. Então, assim, não é nem uma questão de tom, de veio, não, era uma questão mesmo de que o cliente acha que podia mudar a cor do material completamente pelo simples fato dele falar, olha, não gostei. Quando isso não é possível, material sob medida, gente. Então, assim, já tivemos situações também de materiais industrializados onde a cliente também questionou questão de veios e tal, era até um material da Saliston industrializado, que também não é 100% igual, porque imita o natural. Por isso que é importante deixar isso muito claro. Outra coisa muito importante, a expectativa do cliente em relação, às vezes, até à luz. Ele vem aqui, pega uma amostrinha numa iluminação e compara. Ele vai na casa dele, o frontão, às vezes, ele tá numa iluminação diferente, a bancada tá numa iluminação diferente, então pode parecer que o material tá numa tonalidade diferente, quando na verdade é questão de iluminação, que isso também quem atende um cliente mais criterioso, ele também presta atenção nisso, ele também te questiona sobre isso. Outra coisa importante em relação a isso, deixar muito claro para o cliente que ele está vendo uma amostrinha, que aquilo é apenas uma amostra e que aquilo não reflete o material por um todo. Então, toda vez que um cliente aprova via uma amostra, a gente também fala isso. Ah, mas o cliente foi lá e aprovou na chapa. A gente também fala isso. Por quê? Ele está lá vendo uma chapa de 1,90 por 3. A bancada dele tem 60. Quando ele pegar a bancada num tamanho menor e olhar, ele vai ter uma visão diferente. Então, você tem que instruir todas as pessoas que passam por esse processo com o cliente de atendimento a explicar isso para o cliente. Gerlane, se eu fizer todo esse processo, eu não vou ter problema com o cliente? Pode ser que você ainda tenha, porque
falar que não vai ter 100%, mas você vai ter argumento e base para falar, olha, desde o primeiro contato nós te passamos isso. Então isso pesa muito no final, mesmo se o cliente estiver insatisfeito e tal. Uma coisa, o cliente quer trocar, tá insatisfeito mesmo assim, eu não quero o meu cliente satisfeito. Então, uma marmoraria que se preze, ela quer sempre o cliente satisfeito, mesmo quando a culpa é do cliente. A culpa é do cliente. Eu quero o cliente satisfeito, porque para mim é melhor um cliente feliz. Para mim, a marmoraria é melhor um cliente feliz. Então, você pode, de repente, dar sugestões. Olha, eu posso te sugerir isso, porém você paga um desconto maior, aí eu troco para você. É uma opção que você deve ver aí se vale a pena para você também.